Sendo um dos filmes mais célebres do renomado diretor Tim Burton, Beetlejuice, ou Os Fantasmas se Divertem, como é conhecido no Brasil, é uma comédia de terror que, ao mesmo tempo que diverte, com várias cenas icônicas, também assusta devido à sua estética. E como eu disse, pelo menos uma vez por semana eu vou trazer pra vocês análises completas, mais curiosidades de filmes icônicos que às vezes vocês, por serem jovens, não assistiram, mas que vale a pena vocês conhecerem, gente. E pra você que já assistiu, bora relembrar e se divertir de novo, porque eu vou falar, viu? Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem é tipo muito, muito bom. Se você aqui que tá aqui é fã de Wandinha, por exemplo, e gosta daquele climão que a série tem, que é uma coisa muito Tim Burton, saiba que esse filme que a gente vai falar hoje é praticamente uma das obras-primas dele, principalmente visualmente. Então deixa o like e bora saber como é a vida após a morte, segundo a mente gótica de Tim Burton. Bora assistir Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem. Lançado em 1988 com um orçamento de 15 milhões, que mesmo pra época não era muito, já que temos grandes astros do cinema no filme, como a Geena Davis, Alec Baldwin, Catherine O'Hara e o próprio Michael Keaton. Além de ser um filme que exige efeitos visuais e especiais. E sobre os efeitos do filme, eu comento quando a gente estiver assistindo, porque tem umas curiosidades muito interessantes. Voltando, mesmo com tudo isso, 15 milhões não é muito. Ainda assim, o filme saiu e arrecadou nada mais, nada menos do que 73,7 milhões no mercado interno dos Estados Unidos, ou seja, só lá dentro. Isso o tornou o 10º filme de maior bilheteria daquele ano. E é interessante comentar que o filme já começa com uma curiosidade, já que essa voz que você ouve bem no comecinho cantando a música que se tornou praticamente o tema do filme, que é o Day-O Banana Song, é o compositor Danny Elfman, simplesmente o cara que fez a trilha sonora de O Homem-Aranha, o clássico, Alice no País das Maravilhas, A Fantástica Fábrica de Chocolates, Batman, Edward Mãos de Tesoura, entre outros. O cara, ele é genial. E ele participou em muitos filmes com o Tim Burton, que também é o diretor de Beetlejuice. E o filme começa mostrando pra gente a cidadezinha aonde vai se passar, porque é meio que uma cidade do interior, sabe? Uma cidade onde nada acontece, digamos assim. E o legal é que tem um documentário que ele foi produzido. Atualmente, eu acho que você tem que comprar ele pra você poder assistir, porque ele é meio que de uma produtora independente, que foi nessa cidadezinha atrás de curiosidades dos moradores que moram lá até hoje e que moravam na época em que o filme rodou lá, porque os produtores, eles tiveram que falar com cada um dos moradores das casas pra poder deixar que o filme acontecesse lá. Então todo o exterior é filmado nessa cidadezinha, que se chama East Corinth, em Vermont. E o interior da casa e até alguns momentinhos ali que eles estão fora é gravado em estúdio. E é aí que conhecemos Barbara e Adam, os nossos co-protagonistas, podemos dizer assim, porque o Beetlejuice é um grande protagonista desse filme. Inclusive, eu acho que ele é o maior, mas eles são, tipo, os co-protagonistas. Esse filme é cheio de protagonista, na verdade, viu? Quando a gente vai assistindo, a gente vai gostando de todos os personagens meio que por igual, sabe? Eles são um casal super pacato, que estão tendo ali uma vidinha, e o filme faz questão de ambientalizar isso pra gente, que eles estão tendo uma vida ali tranquila. O Adam tá fazendo uma maquete e eles estão meio que felizes porque eles estão saindo de férias, eles estão se dando férias. Estou tão feliz de passarmos nossas férias em casa, eu vou começar já. Vem aqui. E aí conhecemos a Jane, que é a irmã da Bárbara, que ela é louca pra vender a casa deles, louca pra vender, porque é muito grande. Ela acha que eles tinham que ter uma casa menor, porque eles não têm filhos, sabe? Ai, devia dar essa casa pra alguém que tenha filhos, porque aí consegue encher a casa, sabe? Essa oferta é pra valer, é de um homem da cidade de Nova York que só viu a fotografia. E eles citam que tem uma família da cidade grande que tá louca pra comprar a casa, que tá louca, que não quer nem vir ver ao vivo, que só pelas fotos já quer comprar a casa. Mas eles não aceitam. Nesse mesmo dia eles saem, eles vão na cidadezinha comprar umas ferramentas que o Adam precisa, porém na volta eles sofrem um acidente. A Bárbara vai desviar de um cachorrinho pra não matar ele, e aí ela quebra a casinha lá da ponte que ela tá, e o carro cai no rio e eles morrem afogados.
Na verdade, isso não fica claro, porque depois mostra eles chegando em casa, molhados e sem lembrança de como foi que eles chegaram em casa, sabe? Eles ainda não entenderam o que é que tá acontecendo. Você se lembra como é que a gente voltou pra casa? Mas aqui tem uma particularidade que o Adam, logo que eles entram, ele pergunta pra Jane se o braço dela tá melhor. Como é que tá o braço? Sei lá, parece congelado. Isso fica meio sem contexto pra gente que tá assistindo, porque a gente não entende, né? Por que ele faz essa pergunta, tipo, né? Será que ela machucou na queda? E não foi porque a imagem deles morrendo era muito mais gráfica. Mostrava a Jane esmagando o braço dela e tal, e eles pedindo por socorro e se afogando. Só que aí eles cortaram do filme porque eles acharam que ficou muito pesado. Logo pra esse comecinho teve muita criança e jovem, né? Tipo, adolescente, que ficou meio assustado com esse comecinho, ficou meio né? Porque é pra ser um filme meio que family friendly. Bom, eles chegam molhados porque foi como eles morreram, e aqui é um ponto onde o diretor topou mudar. A gente vai ver no filme, porque vai ter uma hora que eles vão lá pro submundo, lá onde as pessoas que morreram vão procurar ajuda, vão esclarecer algumas dúvidas, e a gente vai ver que todo mundo vai estar exatamente como morreu, porque o filme meio que tem essa premissa, que você fica do outro lado exatamente como você morreu. Então tem um cara que ele foi atropelado, ele continua atropelado do outro lado, tem uma Miss que cortou os próprios pulsos, então ela tem os pulsos cortados, tem uma mulher que foi serrada ao meio por um mágico e a mágica não deu certo, ele serrou ela de verdade, então ela tá serrada ao meio lá. Então inicialmente a Bárbara e o Adam, eles iam também permanecer molhados durante todo o filme, e eles chegaram a gravar, né, várias cenas com eles completamente molhados como eles morreram, mas o diretor achou que ia ser muita trabalheira manter os dois molhados o tempo todo durante o filme, então ele permitiu que o Adam e a Bárbara tivessem essa mudança, mas são os únicos, tá? O restante da galera toda, você vai ver todo mundo que morreu, você vai ver exatamente como a pessoa morreu. É isso que acontece quando a gente morre. Isso é o que acontece quando vocês morrem. Aquilo é o que acontece quando ele morre. E depois que eles morrem, a primeira coisa que a irmã chata da Jane faz é vender a casa pra galera que ela tinha dito no começo do filme que tava super afim de comprar. E aqui você começa a pegar o que tá acontecendo, porque eles estão mortos e eles estão presos ali na casa, né? Depois a gente vai descobrir isso, que eles estão presos ali na casa. Ou seja, eles mortos vão ter que conviver com outras pessoas vivendo dentro de casa, entende? Então essa meio que vai se tornar a premissa do filme, sabe? Eles são fantasmas, assombrações que meio que vão tentar tirar essa galera nova que chegou agora, que são os Deeds. E assim que eles chegam, você já percebe que, tipo, aquela casinha de campo, né, com aquela decoraçãozinha toda bonitinha, aqueles papéis de parede, aquilo tudo vai mudar, porque a Delia Deeds, ela é muito louca. Você percebe imediatamente. E ela é interpretada pela Catherine O'Hara. Cuidado com a minha escultura! Não é minha porque comprei, sim porque eu fiz, é minha escultura. Só que não era pra ser, viu, gente? Na verdade, quem ia dar vida a Delia Deeds era a Angelica Houston, que você vai conhecer como a Morticia Addams ou como a grande rainha bruxa de Convenção das Bruxas. Só que a gata ficou doente semaninhas antes de começar as gravações, né? E aí nessas semanas antes de começar as gravações, já começa a pré-produção, que é a leitura de roteiro, etc. Então eles falaram, cara, vamos ter que substituir você. O Tim Burton não queria, mas tiveram que substituir. Só que aí o Tim Burton, ele queria que fosse a Catherine O'Hara, mas ela não queria fazer o filme. Tipo, ela leu o roteiro e falou assim, ai não é pra mim. Ela só fez porque o Tim Burton pegou um voo e foi lá encontrar ela na casa dela pra contar pra ela as ideias dele, como é que ele tava vendo o filme. E foi aí que ele conseguiu convencer a Catherine O'Hara de participar. E olha, eu amo a Angelica Houston, mas eu acho esse papel tão a cara da Catherine O'Hara, assim, o jeito que a Catherine O'Hara fez a Delia Deeds durante o filme, tipo, eu não consigo ver a Angelica Houston fazendo o que ela faz, porque a Angelica Houston, ela é muito classuda, né, a cara dela permanece sempre meio que intacta, ela é meio gótica, mas ela é muito assim. A Catherine O'Hara, ela já é ela é cheia de caras e bocas, então, tipo, ela deu uma personalidade muito engraçada pra personagem, sabe? E é aqui também que a gente conhece a Lydia, que é interpretada pela Winona Ryder. Nessa época, ela não era ainda tão conhecida, né, uma atriz tão conhecida, tanto que na verdade o papel nem era pra ela, era da Juliette Lewis. Ela foi quem passou no teste de fato. Só que o Tim Burton assistiu o filme A Inocência do Primeiro Amor com a Winona Ryder e, tipo, ele ficou muito impressionado com a atuação dela, assim, com o jeito que ela se expressou durante o filme. Ele falou, cara, ela é perfeita pra fazer a Lydia, porque a Lydia, ela é toda gótica, ela é toda, oh meu Deus, acabe com a minha vida, tire minha vida, sabe? Ela é tipo emo, sabe? Ela é emo numa época onde não existia emo. Eu estou tremendamente só.
E logo o Adam e a Bárbara percebem que eles vão ter problemas com os Deeds, porque eles começam a ver que a Adélia, ela já começou uma loucura de querer mudar a casa, de querer mudar o papel de parede, de querer mudar a mobília, mudar tudo. Se não me deixar modificar esta casa e colocá-la a meu jeito, eu vou ficar maluca e eu me separo de você. E eles não querem, né? Porque eles moram ali, afinal de contas. Então eles meio que tentam assustar o Otto, que é o decorador, né? Ele é muito engraçado, eu acho ele, tipo, muito da hora esse ator. Que, inclusive, ele morreu. E aí, tipo, eu comento o lance da morte dele depois, porque tem uma coisa interessante sobre a morte desse ator. É o Otto e a Adélia, tipo, eles tentam o máximo possível fazer com que os dois se assustem. Só que eles não conseguem enxergar o Adam e a Bárbara, porque eles são dois fantasmas, né? Então, meio que dessa maneira, assim, querer que os vivos os vejam, não vai rolar. Eles têm que pensar numa outra forma de assombrar a casa pra fazer os Deeds irem embora. Pra que ser fantasma se você não consegue expulsar ninguém? E é interessante, tá? Porque eles fazem uns negócios interessantes na hora de assustar os dois. A Bárbara puxa a cara, faz uns negócios. A gente que tá assistindo se assusta, né? Mas como eles não estavam vendo, não rolou. Então os dois saem, se refugiam no sótão e ficam lá no sótão pensando, mano, como é que eles vão fazer? Tipo, foda, porque não são só gente que tá se mudando pra casa. É gente muito diferente deles, sabe? Que vai querer transformar a casa numa outra coisa. E pra eles, como eles vão passar os próximos 125 anos, se eu não me engano, aí da casa, vai ser o ó. Aí detalhe é que eles têm que ficar dentro da casa mesmo, tá? Porque logo que eles chegam, depois que eles morreram, tem uma hora que o Adam, ele até sai da casa, e quando ele sai, ele percebe que ele cai num deserto, que aí tem o bicho comedor de areia, se eu não me engano, a larva comedora de areia, que é um bagulho gigantesco, assim, é um bicho gigantesco. Então, tipo, eles estão presos literalmente dentro da casa. Pelas janelas, eles veem tudo, mas quando eles saem da porta pra fora, eles caem nesse deserto, sabe? E o lance aqui é que o Beetlejuice percebe que os dois estão incomodados e estão querendo se livrar da galera que tá ali dentro da casa. Então ele meio que começa a jogar propagandas dele, começa a falar dele assim, que ele pode ser que ele se autoconsidera um bioexorcista. Tem problema com os vivos? Tem gente se metendo na sua casa? Então venha para cá me procurar, gente, não vão se arrepender, podem crer! Mas nesse primeiro momento, a Bárbara e o Adam não têm certeza sobre, né, consultar o Beetlejuice ou pedir ajuda dele. Então eles pegam o manual dos recém-falecidos e eles falam, cara, vamos dar um jeito, vamos ver se tem algum capítulo aqui que tem alguma coisa que pode ajudar a gente. E aí o Adam descobre que ele tem que desenhar uma porta, bater 3 vezes nessa porta, desenhar uma fechadura, tudo. Essa porta vai se abrir e eles vão poder ir pro submundo, né, tipo lá pra onde as pessoas vão quando elas acabam de morrer, tirar as dúvidas, se consultar com uma assistente social, digamos assim, né? Cada um que morre tem meio que uma assistente social do próprio caso. E é chegando lá que a gente vê a galera toda que eu falei que já morreu, inclusive a Miss. E essa cena tem uma coisa interessante que eu quero que vocês gravem o que vocês estão vendo, porque depois eu vou comentar, tá? Na cena do jantar, icônica cena do jantar, que eu vou... Pra quem já conhece, já sabe que cena que eu tô falando. Pra quem não conhece, você vai amar saber que cena é essa. Eles vão comentar uma coisa sobre essa galera que trabalha no pós-vida, digamos assim. Bom, lá eles descobrem que eles vão passar 125 anos nessa casa. Quando eles voltam pra casa deles, eles ficaram um tempinho no submundo. Então quando eles voltam, tá tudo diferente. Eles meio que não reconhecem. Nossa, tá ficando cada vez mais esquisito. Estamos em casa. Porque eles voltaram, tipo, muitas semanas. Eles ficaram semanas lá. O tempo passa diferente em cada lugar, sabe? E aí, os Deeds já mudaram toda a casa. Tipo, a casa já tá toda transformada. E aí que eles descobrem que eles têm... que a assistente social deles se chama Juno. É uma velhinha super simpática que morreu, aparentemente, com o pescoço cortado. Porque é muito engraçado, gente. Porque ela fuma. E a fumaça, ao invés de sair pela boca dela, sai pelo pescoço. É muito engraçado. Ela explica mais algumas coisas pra ele e fala que eles próprios é que vão ter que expulsar os Deeds da casa. Eles próprios é que vão ter que dar um jeito, de inventar uma maneira de conseguir expulsar a família esquisita de dentro de casa. Eles ainda perguntam sobre o Beetlejuice, né? Se ele era bom, se ele era interessante. E ela fala, não chamem ele. Tipo, fiquem longe dele porque ele é um encrenqueiro, tipo... E o que acha daquele homem da televisão, o tal de Bill? Ela fala que ele já trabalhou com ela, mas que, mano, pelo amor de Deus, esse cara é a pior opção que vocês podem ter a respeito disso. Não entre em contato com o Beetlejuice. E um detalhinho também, na hora que eles estão lá no mundo dos mortos, é que um alto-falante anuncia a chegada do voo 409. Voo 409 está chegando no portão 3.
E isso é baseado num voo real, tá, gente? Um voo que realmente caiu lá em 1955. Caiu misteriosamente e matou todos os passageiros. Então, tipo, o filme se dá essa liberdade de enfim... É meio doido, porque lá nos Estados Unidos tem esse lance de não brincar com acidentes reais e tal. Mas o filme faz essa referência a esse voo, sabe? Tipo, a galera que morreu vai chegar lá. E essa atriz que interpreta a Juno, o nome dela é Sylvia Sidney. Ela é uma atriz, tipo, da era de ouro de Hollywood. E dizem os bastidores que ela também não queria participar do filme. Tipo, esse filme era um filme que, tipo, o pessoal... Quem gostou do filme se apaixonou instantaneamente. Tipo, o Michael Keaton e a Geena Davis mesmo. Assim que eles leram o roteiro, eles se apaixonaram, falaram, a gente quer participar. E quem não gostava, tipo, não gostava. Falava, não, ou a pessoa queria participar, ou a pessoa falava que não quero participar desse filme. Porque era muito esquisito pra época, sabe, anos 80. Porque esse filme não é aventura, não é fantasia, não é terror. Ele não sabe o que ele quer ser. Hoje a gente entende que é um filme tranquilo, tipo, super esquisito, que a gente assiste e acha super esquisito. Mas hoje a gente assiste de boa. Na época o pessoal ficava, isso aí não vai dar certo, esse filme não vai dar certo. As pessoas não vão entender o que é. E aí dizem que o Tim Burton teve que convencer, assim, de joelhos pra ela participar do filme. E ela participou. E foi ótimo, porque ela ganhou um prêmio no Saturn Awards, que é uma premiação que tem lá nos Estados Unidos. Ela ganhou um prêmio como melhor atriz coadjuvante. E olha que ela aparece muito pouco nesse filme. Tipo, ela tem uma ceninha agora, ela tem uma ceninha logo menos que eu vou comentar. Só. Mas, tipo, bastou pra todo mundo amar completamente essa personagem. Inclusive, foi como eu disse. Todos os personagens desse filme são muito amáveis. É um lance muito legal que tem aqui. E aí, o Adam e a Bárbara, eles tentam apelar pra uma versão mais, digamos assim, clássica de fantasmas. Porque eles usam lençóis com os olhos cortados, porque as pessoas não conseguem ver eles. Mas se eles colocarem os lençóis, as pessoas vão conseguir ver os lençóis, pelo menos, né? Só que também não dá certo. É muito engraçado, porque o Otto, né, que é o pai da família, ele xinga, ele acha que é a Lídia querendo fazer alguma brincadeira. A mãe tá dopada de remédio, dormindo lá em cima. Então, tipo, ela acha que é barulho da TV, os barulhos que eles ficam fazendo. E a Lídia, ela acha que é os pais dela, né? Na verdade, a madrasta, que ela é a madrasta da Lídia, fazendo loucura, sabe? Excentricidade. Só que aí ela tira umas fotos, ela percebe que não tem pé, porque os pés deles não aparecem. E aí, tipo, meio que eles tiram o negócio e a Lígia fala, então são vocês e tal. E aí eles percebem que a Lígia consegue ver eles. E ela consegue ver eles porque mais cedo ela viu o manual dos falecidos recentemente. E ela meio que deu uma folheada. Então, por ela ter essa natureza esquisita e ter conseguido ver o manual e lido, ela passa a conseguir ver eles. São vocês que estão se escondendo no sótão? Somos fantasmas. Bom, eles veem que não dá certo e aí eles decidem bater um papinho com o Beetlejuice só pra ver quem que é esse cara. Besouro Suco! E é muito legal, assim, a maneira como eles vão parar dentro da maquete, porque o Beetlejuice tava morando dentro da maquete do Adam, e a maneira que eles saem da maquete, porque, como eu falei pra vocês, foi um filme, não foi de baixo orçamento, mas não tinha muito dinheiro pra fazer as coisas devido a ser um filme de fantasia. Então, o diretor e os produtores, né, o pessoal de efeitos visuais especiais, eles tiveram que rebolar pra fazer $1 milhão apenas da conta dos efeitos visuais. Então, eles usaram muito stop motion, né, que é aquela técnica de bonequinho que você vai fotografando, você vê que tem muito stop motion, e em alguns momentos foi stop motion com fundo verde, mas sobre essas mudanças de cena, tipo, como eles são transportados pra maquete, como eles saem, foi tipo jogo de câmera e luz, e você percebe que tem uma câmera, uma luz, uma fumaça, e a cena acontece, sabe? Então meio que teve que ser usada a inteligência ali. E os efeitos em si, os que eram mais elaborados, que iam precisar de um pouquinho mais de elaboração, o Tim Burton optou por uma pegada meio que filme B, que são filmes meio que de baixa qualidade, sabe? Filmes pobres, digamos assim. E aí ele usou efeitos especiais pra filmes B. E super deu certo, porque o filme ficou com uma estética meio esquisita, apesar de ser um filme, né, super bem produzido, mas deu essa pegada meio doida. E é aí que a gente conhece finalmente o Beetlejuice, sabe? Ele surge de uma maneira muito legal. A cena toda é muito frenética, sabe? Ele muda de roupa várias vezes enquanto ele tá ali falando com o Adam e a Bárbara. Gente, não vão embora. Ei, cara, qual é? Não podem ir embora. Olha só. Sabe, tipo, ele faz com que eles tentem confiar nele, só que não rola, porque ele é tão, tipo, esquisito e expansivo e meio que violento, que eles falam, não, é melhor não, sabe? Então eles desistem de querer a ajuda do Beetlejuice e voltam pra tentar resolver eles mesmos. Só que meio que eles já invocaram, sabe? Eles não deveriam ter falado o nome do Beetlejuice e eles falaram 3 vezes, então meio que ele já meio que tá liberto.
pra tá na área. E o interessante é que o personagem, ele usa 8 roupas diferentes durante o filme todo. Porém, a gente fica muito marcado com o terno listrado, né? Não sei porquê, mas o terno listrado marcou muito a nossa memória, assim. Parece que ele usa o terno o filme todo, e ele não usa. Ele usa o terno listrado só no final do filme, numa partinha minúscula. Inclusive, o Michael Keaton, né, o Beetlejuice, ele tem ao todo 17 minutos apenas de participação nesse filme. Só 17 minutos. Mas a gente tem a impressão que ele tá o filme todo, porque ele entregou uma atuação e um personagem tão icônico, tão da hora, tão louco, que a gente tem a impressão que o filme a Bárbara, o Adam, a família e ele, o tempo todo. É uma loucura isso. E aí chega a cena do jantar, né? Que é a cena mais icônica de todo esse filme, que é quando eles meio que incorporam nas pessoas que estão ali jantando e fazem eles cantarem e dançarem ao som de Day-O Banana Song. A cena é muito boa. Tipo, a sequência toda é muito da hora. E essa música ficou marcada como a música desse filme, sabe? Então, tipo, que nem a semana passada eu falei de Ghost, esse filme é outro, que aonde você ouvir essa música, Day-O Banana Song, você vai imediatamente pensar em Beetlejuice, os fantasmas se divertem. E pra você ver, marcou tanto o ator que faz o Otto, que quando ele morreu em 2010, devido a um acidente que ele teve na cozinha da casa dele, tipo, foi fatalidade mesmo, tocaram essa música no enterro dele. E todo mundo imediatamente se lembrou dos momentos dele nesse filme, sabe? Porque se tornou muito icônico em Hollywood. E o Tim Burton, ele quis tirar essa sequência do filme. Tipo, ia ser de uma outra maneira, né, que ia acontecer tudo isso, mas não ia ser desse jeito que tava, porque ele tava querendo remover tudo isso, essa música, eles dançando e tal, porque ele achou que não ia funcionar, sabe? Que as pessoas, tipo, não iam simplesmente se conectar, não iam gostar de assistir essa sequência toda. O que se mostrou completamente errado, porque é uma das sequências mais famosas, como eu disse, né? Hoje todo mundo se lembra muito de Beetlejuice por conta da cena do jantar. O plano da Bárbara e do Adam não dá certo. Tanto a família quanto os convidados ficam enlouquecidos por tudo que aconteceu. Eles querem de novo. Como se divertir num parque de diversões. E aí eles sobem no sótão pra tentar encontrar os fantasmas, pra tentar se comunicar com eles. Quando eles entram não tem ninguém lá. A gente descobre que eles meio que se penduraram pro lado de fora da janela. E o Otto acaba vendo o livro de recém-falecidos e pega o livro. Quando eles saem de lá, o Beetlejuice se manifesta na forma de uma cobra. E é muito legal a cena, porque meio que a senhora Ditz vai passando a mão assim no corrimão e de repente vira uma cobra. Por que não deixam eles em paz? Não fizeram nada a vocês. Uma coisa interessante de falar é que essa cena, ela foi gravada antes deles decidirem pelo Michael Keaton, de fato. Sabe, decidirem que o Michael Keaton é que ia fazer o Beetlejuice. Então tinha uma versão dessa cena com uma cobra normal, tipo só uma cobra muito feia. Quando decidiram que ia ser o Michael Keaton e qual que seria a aparência do Beetlejuice, eles regravaram a cena, dessa vez com a cobra, com a cara do Beetlejuice, sabe? Porque o Tim Burton tem dessas, ele é muito genial, eu gosto muito. É então que a Juno, ela convoca o Adam e a Bárbara pra falar pra eles que assim, vocês estão ferrando tudo. Por quê? Eles estão dando provas pra seres humanos da vida após a morte. Isso não pode acontecer, isso é inadmissível. Então ela fala, arrumem isso. Não podemos deixar que uma rotina de assombração como a de vocês forneça a prova cabal da existência após a morte. E se livrem dos Ditts vocês mesmos. Vocês agora, mais do que nunca, precisam se livrar dos Ditts. Por isso, não me interessa o que farão, mas quero os Ditts longe de lá já. E aí que tipo tem uma cena que assustou muitas crianças durante os anos 90, porque esse filme ele passava na sessão da tarde, gente. Que é quando ela fala bem assim, eu quero ver o que vocês vão fazer, mais ou menos, pra assustar ele. E aí tipo, a Bárbara, ela empurra os olhos e abre a boca, assim, tipo, é um bagulho muito feio. E o olho dela cai atrás da garganta dela. O Adam puxa a cara, enfia a mão assim dentro do... Aí a Juno fica olhando e fala, ótimo. Então vão lá e façam o trabalho. Eles estão horrorosos, assim. E é uma sequência feia. É uma sequência que você percebe que é em stop motion, porque como eu falei, ele fez essa pegada de filme B, mas que entrega. A gente fica assustado, de fato. Inclusive, esse filme levou o Oscar de melhor maquiagem, tá? Beetlejuice levou o Oscar de melhor maquiagem em 1989 por conta dessa maestria que o pessoal fez, sabe? Com prótese e etc. Não só a deles, mas a do próprio Beetlejuice, né? Em vários momentos ali, a maquiagem da Juno
Juno também, que sai a coisa aqui, da menina que morreu. É um filme todo muito bem pensado visualmente, né? Então levaram o Oscar de melhor maquiagem. E se você reparar nessa cena da Juno, lá atrás tem uma plateia assistindo, tá vendo? Que é como se fosse um cinema que estivesse assistindo a cena acontecendo. Pois é, isso aí foi pra dar meio que a impressão pro espectador que daqui a gente tá vendo a cena e gente no cinema assistindo, e de lá é gente no cinema assistindo a cena e vendo a gente como se a gente estivesse atrás da Juno, sabe? Eu não sei se ficou clara essa mensagem, mas era pra ser isso. E esses jogadores de futebol americano também são uma referência verdadeira, tipo de um fato que aconteceu de verdade. Do voo 932 da Southern Airways. Meu inglês é babado, gente. Um voo que se chocou contra uma colina nos anos 70 e matou tanto os tripulantes quanto os passageiros. E no meio dos passageiros estava um time de futebol americano, que é referenciado aqui no filme com esses caras aí que ficam, treinador, o que tá acontecendo? Treinador, porque eles não estão entendendo o que tá acontecendo. Depois eles entendem que, tipo, eles morreram. Treinador. Não sou treinador. Ele sobreviveu. E aí o Charles, que é o chefe do Otto, ele tem a brilhante ideia de transformar a cidade num circo sobrenatural, digamos assim. Só que eles precisam da prova real, tipo, por mais que tenha acontecido com eles precisam ver, eles precisam ter o controle sobre isso pra poder chamar o público pra participar, né, pra vir pra cidade, transformar a cidade num ponto turístico pra eles ganharem dinheiro. Charles, viemos aqui para ver fantasmas. E aí o Otto, que tá com o livro dos recém-falecidos, na verdade falecidos recentemente, ele começa uma sessão espírita. Então ele acha que é uma sessão espírita e que ele vai conseguir chamar o espírito tanto da Bárbara quanto do Adam. Só que os corpos começam a se deteriorar e tipo, a Bárbara começa a ficar velha e feia, começa a cair só o pó assim dela. Por quê? Porque aí eles descobrem que na verdade não é uma sessão espírita pra invocação do espírito, é um exorcismo, ele tá fazendo um exorcismo na casa. Então ele tá meio que matando agora de fato o Adam e a Bárbara, sabe? E é creepy a cena, viu, gente? É outra das cenas assim. Esse filme, ele começa a ir pro final, ele começa a ficar muito assustador, porque o Beetlejuice de cobra é muito assustador. A parte que eles se transformam no escritório da Juno é muito assustador. Essa parte que eles começam a se deteriorar é muito assustadora. E é aí que a Lídia corre pra pedir ajuda pro Beetlejuice. Só que o Beetlejuice fala, eu ajudo, só que você vai ter que casar comigo. Por quê? Se ele se casar com uma humana, ele se liberta do mundo dos mortos. E aí, tipo, ele meio que consegue ser meio vivo, meio morto, sabe? Ele consegue se libertar, digamos assim. Só que ele vai estar casado. E ela vai estar sobre os efeitos dele. Tem todo o efeito colateral isso. E aí ela meio que aceita. Porque nesse ponto, a Lídia, ela já, tipo, gosta do Adam e da Bárbara, sabe? Ela já vê praticamente eles como pais dela. Porque como eles estão mortos, tem toda essa vida gótica e esquisita, ela meio que ela se sente representada neles, sabe? Ela fala, cara, vocês meio que me entendem. Meio que isso. Besouro suco. Estamos aí. Então o Beetlejuice vem e salva. Na verdade, ele surge ele primeiro expulsa os chefes do Otto, então ele surge como se fosse um circo, que é exatamente o que eles estavam querendo transformar a cidade, né, num circo. E se você perceber na cabecinha, ali, lá no topo do circo, você vai ver o rosto do Jack Skeleto. Sim, o personagem do Tim Burton que ia ser usado no Estranho Mundo de Jack, né, que é um filme que não é do Tim Burton, mas o Tim Burton é um dos produtores, né, e o filme ele tem tão a cara do Tim Burton, que todo mundo acha que é do Tim Burton esse filme, mas não é, tá? O Estranho Mundo de Jack não é dele, mas o Jack Skeleto é criação dele. Ele já desenhava há, tipo, se eu não me engano, 10 anos atrás, assim. Quando ele começou a produção de Beetlejuice, ele já desenhava o Jack Skeleto há anos, sabe? E era o sonho dele dar um filme pra esse personagem que ele tem na cabeça dele. E aí, de uma maneira muito inusitada, ele expulsa o casal, que apesar de estar assustado, tá amando ver tudo aquilo que tá acontecendo com eles. Ele acaba expulsando o Otto também. Na verdade, o Otto, ele corre de medo de tudo que ele tá vendo, né, que tá acontecendo. Os pais da Lídia, ele prende com as esculturas que a mãe da Lídia fez, umas esculturas feias, horrorosas que ela faz, que ela acha que ela é artista. Não, ela é artista, né? Ela não acha que ela é artista, mas, tipo, é uma arte muito esquisita dela, tá? E, tipo, enfim, ele prende eles nas artes dela. E a Lídia surge com um vestido vermelho pra os dois se casarem. E esse vestido não é por acaso, tá? Ele é uma referência pra uma velha rima lá americana sobre cores de vestido. E aí tem um momentinho dessa rima que fala: melhor estar morta
do que se casar de vermelho. Então meio que ela tá ali prestes a morrer também, quase, né? Se ela se casar com o Beetlejuice. Bom, e nesse jogo aí o Adam e a Bárbara tentam impedir o casamento de acontecer, pronunciando Beetlejuice de novo 3 vezes pra que ele seja levado pra outro lugar de novo. Continua. Besouro, cala a boca! Só que ele fica impedindo e, tipo, é muito legal, porque ele joga, tipo, um zíper na boca da Bárbara, e aí ela abre a boca e fala de novo, aí ele joga uma placa, assim, de metal chumbada na boca dela. É muito da hora, porque é muito desenho animado isso, sabe? Então, tipo, velho, que genial, que legal isso. Por último, ele manda ela pro deserto. Aquele deserto que eu comentei que o Adam caiu logo que eles descobriram que eles estavam mortos quando eles tentaram sair da casa. E aí tem o verme comedor de areia. Bom, o lance é que a Bárbara consegue montar nesse verme comedor de areia e ela quebra a casa e come o Beetlejuice. Tipo, literalmente, acaba com ele. E assim ela meio que salva o dia, sabe? A Bárbara salva o dia. As mulheres, como sempre, resolvendo os assuntos. Depois disso a gente descobre que o Adam e a Bárbara, eles meio que concordam em morar com os Deeds, desde que eles deem uma trégua nesse monte de mudança, nesse monte de coisa que eles estão fazendo na casa, sabe? Para os dois viverem em harmonia, digamos assim. E a Lígia, se eu não me engano, tá? Pelo que eu entendi, por conta do quase casamento dela com o Beetlejuice, ela se torna meio que humana, meio que fantasma, sabe? Ela fica nesse meio termo. Tanto que quando eles estão dançando a música final, ela começa a flutuar do nada. E, tipo, obviamente que se ela fosse uma humana, ela não poderia fazer isso, né? Então, tipo, ela tá no meio termo. Já o Beetlejuice, ele meio que morreu de novo e foi mandado lá pra aquele lugar lá todo doido. E aí, assim, lembra que eu comentei que eu ia falar um negócio sobre os funcionários desse lugar? Pois é, o Otto, ele comenta no momento do filme que todo mundo que comete suicídio é obrigado a trabalhar meio que como funcionário público na vida após a morte. Sabem o que dizem sobre pessoas que se suicidam? Na outra vida, tornam-se criados civis. Então a Miss cortou os próprios pulsos. A gente descobre que um cara foi atropelado, mas aparentemente ele cometeu suicídio, né? Ele foi atropelado, ele próprio que entrou na frente do caminhão. Se você se matar, for suicida, no pós-vida você vai trabalhar como funcionário público, hein? Fique esperto. E é aí que a gente vê que o Beetlejuice tá aí com uma senha na mão pra ser chamado pra entender o que vai acontecer com ele agora, já que ele meio que morreu pela segunda vez. E ele tenta burlar ali, na verdade ele tenta passar a perna num cara, que no caso é um feiticeiro, que ao ver que ele tá tentando, né, trocar os papeizinhos ali, porque ele quer ser o próximo a ser chamado, porque também ele é um número gigante, assim, ele é um número, tipo, enorme, assim, vai demorar... Nossa, milênios pra ele ser chamado. Como punição, o feiticeiro vai e solta um pozinho na cabeça dele e meio que diminui a cabeça dele nesse lugar. E é engraçado porque, apesar de tudo, esse é meio que um final feliz pro Beetlejuice. Só que não ia ser assim. Existia uma versão onde ele era exorcizado e aí meio que ele morria, né? Ele deixava de existir. E tinha outra versão onde ele era enviado pra correr no deserto do bicho, do verme comedor de areia, pro resto da eternidade. Só que os testes de audiência que eles fazem lá nos Estados Unidos antes de lançar o filme pra ver como é que o pessoal tá reagindo, se tá indo bem, se não tá, a galera gostava muito do Beetlejuice. Então teve muita gente no final da sessão que falou, que viram uma dessas versões e falou, cara, eu só não gostei do final do Beetlejuice porque ele é um cara da hora. Tipo, apesar dele ser meio que o vilão do filme, o pessoal se afeiçoava com ele, gostava dele. E aí, por conta dos testes de audiência, eles falaram, olha, eles querem um final mais legal pro Beetlejuice. Então eles montaram esse final onde ele tenta dar uma última trollada, porque é do Beetlejuice fazer isso, né? Tentar dar uma trollada em alguém, tentar passar a perna, né? Dar um golpe ali. E nesse golpe, ele é meio que enfeitiçado, mas ele meio que termina bem, né? Só com a cabeça diminuída. Então a gente dá uma última risada com o personagem, sabe? A gente não fica com essa impressão que, mano, acabou e foi foda pra ele, sabe? Tudo por causa do teste de audiência. Que palhaçada é essa? Bom, obviamente que o filme ele foi um grande sucesso durante os anos 80, final dos anos 80 e durante os anos 90 aqui no Brasil, porque ele passava muito na sessão da tarde. Os Fantasmas se divertem com Michael Keaton e Winona Ryder nesta segunda, na sessão da tarde. Então todos os noventistas aí que cresceram durante os anos 90 se lembram desse filme. O lance é que uma continuação foi cogitada,
durante anos. Só que depois desse filme, o Tim Burton, ele se envolveu, se eu não me engano, em Batman. Depois teve Batman o Retorno, teve Edward Mãos de Tesoura. Ele se envolveu em vários projetos e aí acabou que eles não queriam que outro diretor dirigisse o Beetlejuice, porque na época, ali nos anos 80, essa visão gótica e muito doida das coisas, das formas e cores e listrado, etc, era muito clássica do Tim Burton. E um outro diretor daria uma outra cara pro filme, né? Porque é claro, né? Tipo, é a personalidade de cada diretor ali. Então eles não queriam que não fosse o Tim Burton. Há alguns anos atrás voltou-se a se falar disso. O Tim Burton falou que tava alguma coisa em desenvolvimento. A Winona Ryder também comentou. O Michael Keaton falou que voltaria pra fazer o Beetlejuice tranquilamente. E até umas artes conceituais surgiram desse possível novo filme com a Winona Ryder e o Michael Keaton, né, do elenco original, apenas eles. Mas parece que também foi engavetado e, enfim, subiu no telhado. A minha pergunta é se você já deixou o likezão, porque o vídeo foi legal, vai. Pô, deixa o like antes de sair, cara, ajuda demais. Você vai falar pro YouTube que, ó, o cara fez um bom trabalho. Tá aqui o meu like. Comenta aí se você já assistiu, se você conheceu o filme agora pela primeira vez. Eu quero saber de tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.